Olá pessoal, tudo bem? Olha só, o Matheus nos fez uma pergunta nas redes sociais. Queria saber mais sobre os sintomas de autismo. Matheus, adorei sua pergunta. Então, olha só, pessoal, o autismo é um transtorno. Hoje ele é denominado como transtorno do espectro autista, tá? Por que espectro, né? Porque é como se fosse um leque, é como se fosse várias categorias, vários níveis de autismo, desde o mais leve até o mais severo. Então, hoje, atualmente, o DSM-5-TR categoriza o autismo como transtorno do espectro autista e ele denomina em níveis, separa em níveis. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 precisando de menos apoio e o nível 3 precisando de mais apoio nas suas atividades diárias. O autismo, ele se caracteriza por um transtorno que necessariamente terá prejuízos na comunicação social, na socialização a pessoa terá padrões restritos no comportamento. Então, essas são as duas condições fundamentais para que seja categorizado, para que seja diagnosticado o transtorno do espectro autista, tá? Então, a criança pode apresentar desde problemas para se comunicar, não utilizar da fala ou utilizar pouco da fala. Geralmente as crianças têm um atraso na fala, começam a falar bem mais tarde do que outras crianças. Geralmente elas utilizam a comunicação para conseguirem alguma coisa, né? Algumas vezes elas usam as pessoas como instrumento. Então, por exemplo, água, né? Então, te toca, puxa tua mão, te leva até o lugar para conseguir água, para conseguir comida, para conseguir bolacha, para conseguir alguma coisa que ela queira. Ela não gosta, naturalmente, ela não tem muita aptidão, muito desejo por se comunicar, por se socializar. As crianças de nível mais leve, com autismo mais leve, elas podem sim se comunicar e se socializar, mas ainda assim a gente percebe um prejuízo, a gente percebe um distanciamento, um nível um pouco menor do que talvez outras crianças, e isso pode facilmente ser confundido com uma criança que naturalmente seja mais tímida, mais introvertida. Então, por isso a necessidade de uma avaliação, de preferência uma neuroavaliação especializada. Outra característica muito tangível assim no espectro autista é que as crianças elas não gostam de sair da rotina, elas não gostam de flexibilizar, elas não conseguem flexibilizar, elas não conseguem mudar a sua rotina e aceitar mudanças de forma natural e tranquila. Geralmente elas choram, elas surtam, elas não gostam, elas gritam, elas não conseguem lidar com a mudança, com a flexibilização. Então, se você disse que no final da tarde, na saída da escola, vocês iam no parque e aí você vai pegar a criança na escola e está chovendo, por exemplo, e vocês não podem ir, ela talvez tenha um pouco de dificuldade em aceitar que naquele dia elas não vão conseguir ir no parque, que vão ter que mudar, que vão ter que ir amanhã, que vão ter que flexibilizar essa rotina. Outras crianças apresentam também um sintoma muito comum, é a sensibilidade, seja auditiva, seja sensorial, seja o cheiro, principalmente o barulho ou mesmo o toque. Elas não gostam de ser tocadas, não gostam de tocar, não são crianças que naturalmente procurem amigos, familiares para abraçar, beijar. Elas têm um pouco de... é uma sensibilidade, mas não é uma sensibilidade que você percebe assim que ela não quer. Parece que agride ela, né? Então ela reclama que tem muito barulho, ela não consegue ficar num ambiente que tenha muito movimento, um parque, um restaurante, um evento maior, que tenha muita gente, e ela já se incomoda, ela machuca os ouvidos dela. Você percebe sofrimento no rosto, no olhar dela. E geralmente, né, a gente acata isso e leva a criança para casa, sai dali, vai para a saída, toma um ar, enfim, porque aquilo realmente faz a criança sofrer, né? Outra condição que o autista apresenta bastante
é a questão da internalização, de não querer participar de eventos, não querer apresentar lá na frente, não querer brincar com muita gente, então ela prefere uma pessoa, duas. Quando tem mais amigos, que tem muita bagunça, muito furdunço, ela já se ausenta, ela já não gosta muito, não prefere. Então, são características bem comuns no transtorno do espectro autista. E aí, para a gente fazer a avaliação disso, eu particularmente faço uma bateria de avaliação neuropsicológica. Então, geralmente, as crianças que têm um transtorno do espectro autista mais severo, de nível 2 a 3, talvez visivelmente a gente consiga perceber que ela tem esse transtorno. Mas muitas vezes, quando é no nível 1 ou nível leve, a gente não consegue perceber. E aí precisa fazer uma bateria de avaliação neuropsicológica que envolve testes, desde a questão cognitiva até a questão da socialização, anamnese com os pais, observação e visita na escola, conversa com os professores. Então, tudo isso faz parte do psicodiagnóstico para a gente realmente conseguir dizer com certeza se a criança tem autismo ou não. Outra característica que as crianças autistas apresentam, às vezes, principalmente em casos médios e graves, é as estereotipias, que são movimentos repetitivos, né, eu atendi uma criança uma vez que ela ficava fazendo assim com as mãos, outras crianças batem na cabeça, outras crianças podem bater a cabeça em algum lugar, na parede ou no chão, outras crianças ficam se batendo assim, ou mexendo com os pés, batendo com os pés no chão, andam nas pontas dos pés, sentam em W. Então tem muitas características de estereotipias, né, motoras, que também a gente pode caracterizar em uma criança com transtorno do espectro autista ou não. Então, por isso que é tão necessário uma avaliação pormenorizada, responsável e cautelosa. Porque da mesma forma que uma criança tem febre, e essa febre pode ser sintoma de dor de garganta, pode ser sintoma de uma infecção intestinal, pode ser sintoma de uma sinusite, enfim, de várias possibilidades. Da mesma forma, uma criança que tem uma rigidez no comportamento, uma criança que tem uma estereotipia, uma criança que senta em W, também pode ter N transtornos ou não tê-los. Porque muitas vezes, apenas uma questão emocional também pode desencadear esse tipo de comportamento. Por exemplo, a separação dos pais, a morte de uma avó, a mudança de cidade, o cachorro ficou doente, trocou de professora, o amiguinho saiu, foi para outra escola. Então, todas essas questões emocionais, né, da rotina diária da criança, coisas naturais que toda família passa, podem desencadear problemas e alterações no comportamento que podem ser confundidos com qualquer transtorno. Então, no transtorno do espectro autista especialmente, a gente vê sinais de tudo isso que eu comentei desde a primeira infância, né? Desde lá dos 3, 4, 5, 6 meses de vida, você percebia que a criança, por exemplo, não fazia contato visual, não se importava se o pai, se a mãe chegava em casa, ouvia o barulho, mas aquilo não despertava um sentimento, uma alegria, né? Não mudava a expressão. Então, sempre naquela apatia, naquela mornidão, a criança ela não se importa, né? Ela tem uma disfunção no afeto. Parece um robô, parece que não tem sentimento, parece uma criança fria, né? Então, tudo isso precisa ser analisado e muito bem analisado. Às vezes é difícil de enxergar, principalmente para os pais, para os parentes mais próximos, né? Meu Deus, é autista, parece que tem um preconceito, mas, gente, todos nós temos alguma questão. Se você lê o DSM-5, você vai se achar em alguma categoria de transtorno ali. Todos nós apresentamos disfunções, todos nós apresentamos características mais ou menos disfuncionais, e isso precisa ser visto e aceito e acolhido, porque é dessa forma que se inicia a estimulação.
a inclusão. Então isso é muito importante, por exemplo, para a professora ficar sabendo. Não necessariamente para que haja um rótulo e daqui a pouco a professora pare e diz, ele é autista, ele não pode. Absolutamente não é para isso, mas para que ele perceba que talvez aquele nível de afetividade, de importância, talvez você não vá conseguir com aquela criança que é autista. Aquela socialização, pegar na mão da coleguinha, ou mesmo cantar, se apresentar lá na frente, por que ela necessariamente precisa fazer isso? Talvez ela possa ter uma carreira acadêmica e profissional excelente, fantástica, exercendo atividades das quais ela tem mais habilidade e gosto de fazer, e não necessariamente naquilo que você, professor, pai, mãe, etc., gostaria que ela fizesse, gostaria que ela fosse, tentando a encaixar em algum modelo, em algum padrão. Isso é muito prejudicial. Então é isso que eu recomendo, né? Que você leve a um profissional, né? Nós que temos especialização em neuropsicologia, né? Somos talvez os profissionais mais acessados, inclusive muitas vezes o neuropediatra encaminha esses possíveis diagnósticos para que a gente faça a bateria de avaliação neuropsicológica, para que seja feito então o psicodiagnóstico e consequentemente o laudo, né, neurológico, neuropediátrico, para que então tanto professores na escola, quanto familiares, quanto outros profissionais de outras áreas como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicopedagogos, enfim, possam entender o funcionamento daquela criança e estimular, ajudar essa criança a decolar. É isso que a gente pretende e é isso que eu desejo que você que tem um filho, que tem um aluno ou que conheça alguém, né, que suponha aí que tenha esse transtorno, possa fazer, né, ajudando essa criança, ajudando essa família nesse sentido, tá bom? Se tiver mais dúvidas, manda perguntas aqui pra gente, tá bom? Um abraço!